Por que é que nós não sabemos bulhufas sobre a questão extraterrestre? Por que é que a gente foi levado a essa situação de sermos aquilo que a vida nos deixa ser? Por que é que nós, seres humanos, que somos agentes da vida, não temos um quê de atitude em nós, de olhar para isso e dizer, cara, eu vou ser aquilo que eu quero definir. Ainda que Buda tenha convidado a gente a fazer isso, o próprio Jesus, com todo o enjaulamento dele no judaísmo, nos convidou também a uma certa dose de libertação, num certo sentido. Sócrates, essas figuras que a gente adora e aplaude, todos eles nos convidaram a sair da mesmice, da mediocridade do rebanho. Mas nós, humanos, continuamos. Nós somos assim porque existe uma coisa chamada questão de Estado. Desde o surgimento dos primeiros impérios, que verdadeiras canalices são feitas com as desculpas de que aquilo está sendo feito por ser uma questão de Estado. Porque o Estado precisa sobreviver, a nação precisa sobreviver, o império precisa sobreviver, ainda que muito se ferre. Não entro no mérito. Realmente, esse tipo de criação que Javé gerou leva a certas situações desse tipo. Para que a vida possa ir adiante, muitos têm que se sacrificar. No filme Blade Runner 2049, que é a segunda versão, Wallace, que é o dono da Tyrell, que é, entre aspas, representando a Tribute, ele diz, a cada estágio de transição entre uma face e outra da existência, nós produzimos androides, espécies cobaias que vão ter que se ferrar para que haja uma perseverança na tentativa da vida seguir adiante. Isso porque os androides do Blade Runner, aí já é uma outra visão, estavam também se rebelando contra o contexto existencial deles. Tá? Então, assim, sempre tem a presença da elite, sempre tem a marca, entre aspas, da besta, no sentido do controle total, aquele que manda e o resto obedece. Isso na Terra sempre aconteceu. Mas em termos de século XX, como é que isso surgiu? Como é que surgiram grupos que hoje existem espalhados em muitos governos, cujos próprios presidentes desses governos não conhecem esses grupos? E esses grupos passam de governo em governo, mantendo um padrão de sigilo total sobre certas informações, não prestam contas à sociedade do país em que eles, mas prestam contas, sim, a um circuito que é emanado a partir de Washington, capital dos Estados Unidos. Eu vou tentar explicar para vocês. Parte disso, eu já falei numa palestra em São Paulo uma vez, salvo engano, mas outras coisas eu nunca falei, então vamos hoje tentar elaborar um conceito mais profundo para poder entender sobre a questão extraterrestre, o que já é verdade e a gente nem sabe porque não é discutido e a turma prefere nos manter na ignorância. Em 1945, Roosevelt morreu. Harry Truman assume a presidência dos Estados Unidos no meio da guerra, no final da guerra. E em 1947, para azar de Truman, cai um disco voador em Roswell, uma cidade do estado do Novo México, nos Estados Unidos, e explode na imprensa americana a notícia. É confirmada por alguns militares. Quando isso chega em Truman, eu nunca tinha escutado nem falar naquilo. Ninguém. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um boato de que flying saucers, discos voadores, estavam... Mas Truman, quando se viu com aquilo, disse, rapaz, eu vou dizer o que para a nação? Porque entendam. Se nós temos um presidente da banana nos Estados Unidos, o presidente é obrigado a prestar contas, a falar, quando a nação requer uma explicação sobre os fatos. Se ele não falar, é uma vergonha para ele, ou pelo menos era antes de Trump.
Truman não sabia o que dizer para os norte-americanos sobre o episódio de 1947. Nesse ano ocorreu a criação de duas instituições dos Estados Unidos. A CIA, Harry Truman nomeia Roscoe Hillenkoetter para ser o presidente da CIA, diretor da agência, e ao mesmo tempo cria o Majestic 12, o grupo Majestic, os 12 majestosos, de forma secreta. A CIA foi de forma pública. Mas esse grupo aqui, os documentos sobre ele só foram descobertos nos anos 80, 90, em que 12 figuras escolhidas a dedo por Truman foram nomeados como sendo os 12 majestosos, e o presidente dos 12 majestosos era o Sr. Roscoe Hillenkoetter, ou seja, o mesmo diretor da CIA. E, no memorando de criação, Truman diz que esse grupo só se reporta a ele, presidente, a mais ninguém. Esse grupo começa a criar a política da desinformação sobre o que tinha acontecido em Roswell em 1947. Aí, a opinião pública, se você pegar todos os jornais, notícias de rádio, tudo que saiu em 1947, num primeiro momento sobre o Roswell, confirmação. Todo mundo sabe, foram encontrados 4 corpos uma semana depois, no estado de... Tudo isso está lá. Quando esse grupo, o Majestic 12, os 12 majestosos, surgiu, eles começaram a criar política de desinformação. E eles conseguiram, nessa época, algo impressionante. Até hoje, nos Estados Unidos, quando anualmente o governo vai prestar contas no Congresso, tem lá um item de 100 e poucos bilhões de dólares, chamados projetos secretos. Em que eles não têm que prestar... Eles quem? Marinha, Exército e Aeronáutica. Os 3 assinam embaixo dessa rubrica e eles não têm que explicar para o Congresso o que diabos é aquilo. Só que eles também não sabem, porque só quem sabe no que aquele dinheiro é aplicado, os 12 majestosos que existem até hoje. Ou seja, a Marinha, o Exército e a Força Aeronáutica, em 1947, foram obrigados a retirar do seu orçamento uma parte para ir para esse grupo, com o título de Projetos Secretos. E até hoje, mais de 70 anos depois, eles continuam fazendo isso. Nem as 3 maiores autoridades militares dos Estados Unidos, que são eleitas a cada governo, são escolhidas a cada governo, sabem o que está ali. Só quem sabe são os 12 majestosos. A CIA não sabe, o FBI não sabe, a DARPA, a Agência de Defesa Norte-Americana não sabe, a NSA, a Agência de Segurança Nacional Norte-Americana não sabe, o Congresso não sabe, o presidente da República dos Estados Unidos não sabe, ninguém sabe. Até hoje é assim. Quem criou isso? Harry Truman, em 1947. Por quê? Justificando que ou eles faziam isso ou os russos, porque nessa época o mundo estava sendo dividido na Guerra Fria. Os russos tinham derrotado o exército alemão, os americanos invadiram a Europa, ganharam a guerra junto com os russos, e a Guerra Fria começou logo em Berlim, dividiram Berlim no meio, tudo passou a ser dividido, e aqui surgiram 2 corridas. A corrida armamentista, Rússia se armando, União Soviética se armando, Estados Unidos se armando, e a corrida espacial. Só que os Estados Unidos demorou a perceber que os russos estavam investindo mais na corrida espacial do que na corrida armamentista. Os americanos fizeram o contrário, era mais armamentista do que na espacial. Quando a União Soviética mandou para o espaço o primeiro astronauta, Yuri Gagarin, os Estados Unidos teve um susto. E foi uma humilhação dos Estados Unidos. Então, entendam, nessa época, começou essa corrida
a Guerra Fria, e em nome disso, Truman conseguiu que o Congresso, na época, apoiasse essa nominação de projeto secreto, e começou a história em 1947. Em 1952, alguém resolveu irritar Truman feio, e no último ano do governo dele, houve uma revoada de OVNIs sobre Washington, filmado pelas TVs. E o pobre Truman saiu sem explicar nada. Então, assim, Truman transformou a questão ufológica em o quê? Em questão de Estado. Qualquer informação sobre disco voador nos Estados Unidos é uma questão de Estado, tecnicamente falando. Nenhum funcionário público dos Estados Unidos, entenda-se, militares, civis, nenhuma instituição, nenhuma agência, ninguém pode falar sobre isso, porque está impedido por lei. Só que também tem uma lei nos Estados Unidos que diz que depois de 30 anos, um documento antes julgado como secreto pode, se requisitado, ser liberado. Se requisitado.